Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que é uma reunião com um nativo americano. Pra quem não sabe, eu sou a Bruni e trabalho para uma empresa dos Estados Unidos desde 2021. E eu gravei esse videozinho fazendo essa reunião com o meu cliente. Eu trabalho para ele como assistente virtual, então ali eu sou responsável por realmente ajudar ele com qualquer tipo de demanda. Esse cara em específico, ele é um advogado, então esse trabalho em específico que eu faço para ele é um trabalho realmente de horas, né? Então ele me passa uma demanda ali mensal, eu faço aquela demanda, no final do mês eu envio um invoice para ele com a quantidade de horas que eu trabalhei, né? Conforme a demanda. É literalmente como se fosse uma estagiária, um braço direito ali do cara, que ele vai me mandando conforme a necessidade. Mas vamos ao que interessa agora, vamos realmente ver como que é essa entrevista. Será que a gente precisa realmente ter um inglês perfeito para trabalhar para os Estados Unidos? Qual o nível de inglês a gente precisa? Eu quero responder todas essas dúvidas aqui com vocês nesse vídeo, até por isso esse vai ser um vídeo mais longo, mas eu tenho certeza que vai valer cada segundo aqui. Combinado? Bora lá? Então bora começar, guys. Eu gravei ele de pé mesmo na vertical, porque eu tava gravando com meu celular, mas vocês vão conseguir ter uma ideia. Então eu quero ir comentando com vocês alguns tópicos, tá bom? Bora lá. Hi, Mark. Hi, Bruni. How are you? I am great, and you? Primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Um erro que eu vejo muita gente cometendo na hora de fazer a primeira entrevista para os Estados Unidos ou na hora de realmente fazer uma reunião com um cliente. Às vezes a gente tá tão nervoso, às vezes a gente tá tão ansioso que a gente esquece de perguntar do outro, de realmente entender do outro. E a principal coisa que eu quero que vocês tirem no final desse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês é que o inglês, ele não precisa ser perfeito. Vocês vão ver nessa entrevista, não é nem entrevista, né? Nessa reunião com esse cliente, que eu, Bruni, não tenho o inglês perfeito. Que o meu inglês, nossa, existem vários erros, gente. Eu cometo vários erros mesmo. E tá tudo bem. Mesmo assim eu consigo prestar um serviço pro exterior. Mesmo assim eu consigo ganhar em dólar. Porque a questão não está na sua inteligência, no seu techniquez do inglês, no seu inglês perfeito, zero erros. Não, está muito mais no seu carisma e na sua comunicação. E aqui eu reforço até um ponto que eu sempre falo pra vocês, que é muito mais importante você ter soft skills do que realmente as hard skills, do que ser muito bom tecnicamente. Eu vejo muitas pessoas que conseguem trabalhos 1000 vezes melhores, conseguem oportunidades 1000 vezes melhores só porque elas são muito mais simpáticas, só porque elas são muito mais carismáticas do que realmente elas são boas tecnicamente ou possuem um inglês tecnicamente bom. Então aqui vocês vão perceber que, ó, eu entro sorrindo, ele me perguntou como eu estou, eu devolvo a pergunta pra ele. Eu falo que geralmente quando a gente tá muito nervoso, né, que reunião em inglês gera nervosismo, gente. Eu até hoje fico um pouquinho nervosa, não é muito a nossa zona de conforto. E às vezes a gente só tá com aquela coisa, eu preciso responder. Mas além de responder, você também precisa gerar uma interação, você também precisa demonstrar pra ele que você está interessada. E vocês vão ver, gente, que os americanos, principalmente os estadunidenses, eles têm muito essa questão de conexão, de querer saber, de querer perguntar, de querer realmente entrar um pouquinho mais na sua personal life. E eles querem realmente criar essa conexão com você e não só ficar no techniquez. Então é até engraçado, gente, que com os alunos que eu tenho o método POI, né, os alunos ali que eu ajudo a conquistarem uma vaga pro exterior, e os meus alunos que mais têm dificuldade em passar nas entrevistas são os alunos muito técnicos. São aqueles alunos que são assim, ó, e que não conseguem se conectar com o cliente, não conseguem realmente entender da vida dele, perguntar da vida dele. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, and you, how are you, Mark? Vamos ver o resto. I'm well, and, you know, afterwards, I looked at my calendar said 4, which is, we had moved one time to 5, and it was like, I thought, well, maybe it was 5, you know, so
Primeira coisa, gente, se você ver ali, ele tá falando, né, da questão de horário, confusão e tudo mais. Por quê? Eu vou me explicar agora. Eu cometi um erro no horário, gente, por causa da questão de fuso horário. Eu tinha marcado às 4, mas era às 5, enfim, rolou todo esse fuzuê. E aí eu pedi desculpa pra ele, deu certo da gente fazer a nossa reunião. Ele comentou, né, aí eu perguntei, how are you? Vejam, gente, como eles gostam dessa conexão, como eles querem falar. Então ele realmente vai lá e traz esse assunto. E percebam, gente, as minhas expressões. Então imagina se o cara estivesse falando tudo aquilo e eu tivesse assim, ó. O que isso expressa? Expressa que eu tô achando um saco aquilo que ele tá falando. Às vezes por dentro eu tô só raciocinando, eu tô só pensando, nossa, o que ele tá falando? Deixa eu ver. E você só tá raciocinando, tentando pegar as palavras pra você poder responder ele. Mas nesse momento vocês precisam lembrar que as expressões, que isso aqui é muito mais importante do que qualquer coisa que você for responder. Então percebam que eu tô concordando, eu tô tipo, putz, Mark, sério? Então assim, expressões, gente, a gente precisa, ou às vezes, Bruno, eu não sei se o cara tá falando uma coisa boa ou ruim, mas só concorda, sabe, demonstra que você tá ali, seguindo ele, seguindo o raciocínio dele, realmente 100% naquela call ali, naquela reunião. Anyway, here we are. I'm so sorry for that. Actually, we scheduled for 4, but on the email I sent 5 and it was like, oh my god. So I'm so sorry. No, it worked out well because I was trying to file the paperwork with the trademark office and Olha aí a minha cara. Gente, eu tava boiando nessa hora. Eu tava assim, cara, o que ele tá tentando falar? Gente, eu não tô entendendo nada. Tipo, eu comecei rindo, aí eu falei, opa, eu não sei se vai entrar uma coisa séria ou não. Então, fechei a cara, mas tava ali, ó. Quer ver? Vamos ver o resto pra vocês entenderem. Até ali eu tava tipo, meu Deus, o que ele vai falar? Não tô entendendo. It started earlier today, and then I was just about at the end, and my wife had me. Gente, essa é a minha cara de tipo, o que está acontecendo? Eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Tipo, ele tá falando alguma coisa boa, ruim. E vocês percebam que, gente, os americanos, os estadunidenses gostam muito de compartilhar essas coisas. Por isso que eu falo e bato tanto na tecla. Quem tem carisma, quem realmente consegue se conectar com eles, tem muito mais resultado. You know, called me and I went upstairs. And I came down and they had timed me out. So I had to stop. Não falei nada. Vocês viram que ele deu uma pausa? Time me out. O que ele tá falando aqui, né? Pra quem não pegou o contexto, ele tava preenchendo um formulário, de repente deu lá que deu o time dele, né? Tipo, acabou o tempo dele preencher, ou seja, ele perdeu tudo que ele tinha preenchido. E aí esse time me out, ele deu esse pause, que o certo seria eu ter falado, oh no, really? Tipo, demonstrado uma reação. Não consegui demonstrar, por quê? Porque eu não tinha captado. E, gente, os americanos, eles têm muito isso, de deixar umas brechas de piadinha, umas brechas de conexão na fala. E é nesse momento que a gente conquista eles. Mas percebam, eu não consegui falar nada, mas eu demonstrei uma reação de pelo menos eu tô aqui com você. Eu não sei o que você tá falando, não demonstrei nem que tá bom, nem que tá ruim, porque eu não sei ainda se nós estamos falando de algo bom ou ruim. Mas eu tô aqui com você. Então, time me out. Tipo, nossa. E aí, o que aconteceu? Vamos ver. All over again, but I had to go out for a while, so I was. Aqui eu entendi que era algo ruim. Aqui eu falei assim, entendi. Ele tá falando que ele não conseguiu preencher e tudo mais. Demonstrei a minha reação. Perdi o time na última vez, mas dessa vez, putz, Marks. Então, fiz a minha expressão ali. Working on it, and I had to restart my computer a couple times because, and what I had these what is it? I was almost done with the Ford, and I clicked the, let me pay. Concordando com a cabeça, surpresa. Tô aqui com você, Mark. Tô aqui entendendo da tua história. Continua me contando. And it said, well, you have another form already open, so you have to close this one. So I closed it, and I don't have any other form anywhere. So I ended up restarting my computer twice, just because sometimes stuff gets caught in the cache. I don't know what happens, but all I know is it's something about you got to be real careful because with trademarks, they're very particular about when they say you have 3 months to respond. If you're 1 day over that.
E eu aqui, tipo assim, nossa, o que ele tá falando que a gente tem 3 months to respond? Eu só peguei essa notícia. Mas eu, entendi, vamos lá, tô tentando entender o que ele tá falando. As far as they're concerned, you've abandoned it, and then you have to file a petition to reopen it for $375. That's crazy. Unfortunately, so it got missed, and it's like, gotta be really careful. So anyway, let's get back to anything. I got some. Gente, percebam isso. 2 minutos e meio da nossa reunião, que a nossa reunião durou 11 minutos. De 11 minutos, 2 minutos e meio, ele passou falando da história dele, ele passou falando de algo pessoal. E todas as reuniões vão ser assim. E eu sempre falo pra vocês, gente, é muito importante vocês demonstrarem interesse pela vida pessoal deles. Porque geralmente, principalmente nesse tipo de trabalho, que é um trabalho onde ali dentro do Upwork, gente, tem muitos trabalhos pra realmente pessoas, empresários que são mais sozinhos, empresários que realmente estão buscando ali um braço direito. Então é importante que eles consigam encontrar esse braço direito, esse cúmplice, essa pessoa que realmente vai escutar eles, vai escutar o problema deles na gente. Então o nosso papel aqui é de acolher, é de demonstrar. E por isso que eu falo que o inglês não precisa ser tão bom, gente. A gente precisa lembrar que a comunicação não verbal, ela é muito mais importante do que a verbal. Tem até um estudo de um especialista em comunicação que ele fala que apenas 7% da nossa comunicação é realmente de palavras. 7%. 38% é do nosso tom de voz e 55% da nossa linguagem corporal. Ou seja, a gente totaliza 93% de impacto não verbal. Então, por isso que eu falo pra vocês que não precisa se ter um inglês perfeito, porque cerca de 93% da sua comunicação não vai depender do que tá saindo da tua boca, não vai depender do que você tá falando, do inglês que você tá falando. 93% da sua comunicação, de você passar numa entrevista, de você ter uma boa reunião, vai depender do contexto de gesto, de postura, de tom de voz, de segurança, de insegurança, de você realmente saber se portar. Por isso, vamos continuar vivendo aqui. It seemed to indicate at least somebody here come to look at the Etsy site. Do you have any idea if there's been any other activity? And so I checked, Mark, and we had some people that look at our advertising and everything, but we didn't have any sales. But we had some people that took a look, and I was looking like they have like a little graphic, and I was looking at it looks like good, but we still do not have like any sales. Yeah, and you know. Aqui eu tava falando com ele, ele pediu, né, pra eu tentar vender alguns cartões que ele tinha lá na casa dele, e aí a gente anunciou, tipo, no Etsy, que é tipo uma plataforma, tipo o Mercado Livre, a Shopee aqui do Brasil, e aí eu tava falando pra ele, né, ele perguntou se teve alguma venda, como que tava essa questão. You just reminded me because I had a closing, with a client who's had property in New Hampshire, and she was not going to the closing, so all the papers were to be. Do nada, olha o assunto que ele começa, gente, ele falando de uma cliente, eu tipo assim, gente, olha minha cara de perdida, tipo, o que esse cara quer falar? O que esse cara tá falando? Gente, não tô entendendo nada. To her here, and then I went over to her, was to go to her house to sign everything and notarize it. And it never arrived. Oh. Overnight express. Okay. So I had to go and they sent me. E eu assim, por que ele tá falando tudo isso? Beleza, o papel da mulher não chegou, e eu aqui, concordando. Vocês viram, eu entendi que foi uma notícia triste, tipo, and it didn't arrive. Putz, triste isso, não sei o que é, mas vamos lá. Então, tô ali comunicando com ele, tô ali prestando atenção. The papers so I could print them out. And then I had to go back. So I had a week last week of just trying to get this closing to take place. And
And it's a dear friend she and her husband were good friends. And he died like 8-9 years ago of cancer. And it's just, and they were childhood sweethearts, you know? Yeah. Oh, that's... So, while I'm her attorney, I'm also her friend. And I look out for her more than I would maybe other clients, you know? So we finally, the funds the other day were finally just put into my, you know, it was sent to me and to my client fund account. So now I can take out my fee and send her the rest of the money. Yeah. So that's what I'm going to do tomorrow. But anyway, I just made a note because I realized with the crazy week. Ou seja, gente, percebam que ele acabou de contar toda uma história sobre a amiga dele, sobre a cliente barra amiga dele, né? Que ele tá ali ajudando porque morreu e tudo mais. Mas assim, por que ele me contou essa história? Sem motivos nenhum, porque ele queria desabafar. E aí, nesse momento, ali eu até que dei uma errada, gente, porque eu deveria ter falado alguma coisa assim: oh, Mark, that's very sad, I'm so sorry about that, and I hope she feels better soon. Tipo, algo assim. Então, precisa, gente, dar espaço para o cliente interagir, para o cliente falar. E, de novo, ele tem esse espaço ali comigo, porque nas reuniões anteriores, eu já perguntei sobre a esposa dele, eu já perguntei onde ele mora. Então, eu falo assim, para começar a dar essas brechas para os americanos, gente, é com perguntas muito simples. A gente vai abrindo essas brechas de forma sutil. Então, por exemplo, você vai uma hora perguntar para a pessoa, where are you from? So I'm from Cabo Verde. But I'm living in Washington. That's very nice. When did you move? Quando que você se mudou de Cabo Verde para Washington? Por que você se mudou? Então, realmente vai abrindo brechas pequenas, assim. I'm from Washington and I live here. Oh, that's very nice. And do you like Washington? How is the weather there? Então, você começa com perguntinhas de onde você tá? A empresa sempre foi daí? Como que é o clima aí nesse lugar? A gente chama isso em inglês de small talk. E, gente, os americanos amam small talk. Se eu abrir meu Teams pra vocês, da empresa que eu trabalho lá desde 2021, eu tenho uma mulher que eu trabalho muito frequente com ela, e assim, gente, a gente volta e meia tem small talks. Daí ela fala assim, nossa, tô com dor na coluna. Aí eu, jura, nossa, e como é que tá? E aí a gente vai dando corda, e a gente tem que dar corda pra eles. Assim como acontece ao contrário também, né? Quando eles me perguntam, how is Brazil right now? Aí eu já falo, it's very cold here, my city is terrible because we don't have heater. E já falo para realmente dar coisas ali pro cliente e a gente gerar essa conexão. Some kind of video, right? Yes. Okay, and I was debating, it's sort of like, what do I do? I mean, what I could do is to give them a little intro as to, these are birds that are all in a rehab place that they're taken out to various schools as ambassadors so the children can see, a red-tailed hawk or an owl up close, or I can just say, okay, just have the cards spread out and say, all right, this is Nugget and this is Bunyan and I think something like that. I think the second idea is good, Mark, because Etsy recommends us to... Detalhe, gente, olha como que é simples as coisas, né? Eu já tinha pedido pra ele aqui, eu tô pedindo pra ele gravar um vídeo pra gente colocar lá no Etsy, né, que é na plataforma, que a gente sabe, como se fosse uma Shopee, gente. Se tem um vídeo, vende muito melhor, muito mais fácil do que quem não tem. E eu já tinha pedido pra ele esse vídeo, eu já tinha dado instruções pra ele, que era só ele pôr os cards contra a parede e gravar, mas ele insistia, porque na cabeça dele aquilo não tava fazendo sentido, e ele queria falar no vídeo e tudo mais. Detalhe, gente, esse cara acho que tem 68, quase 70 anos. Então, realmente, o meu
papel ali é ser o braço direito dele, ser a mini psicóloga dele, ouvir as histórias dele. Então, por isso que a gente tem que ter realmente esse lado de conexão. Do like a really simple video just to show the product. So the point is totally like to show. So when you're gonna buy something, you want to see like. Percebam, gente, que meu inglês não é bom. É isso que eu tô falando pra vocês. Percebam como eu cometo vários erros na minha fala. Mas o ponto aqui é gesticular, é falar com os olhos, é falar com a boca, é a maneira como você se porta. Uma caneta na mão gera mais credibilidade. Então é realmente tudo é o que eu disse agora há pouco pra vocês. 93% da nossa comunicação é não verbal. Então, o que eu tô falando ali, no final das contas, sai com erros, sai com vários errinhos, mas eu quis gravar desse jeito para exatamente vocês entenderem que não precisa ter um inglês perfeito, mas o que importa é como você tá se portando. The size, you want to see like how it's like in real, so the video helps with that. Right, so I can hold the cards one at a time and show the envelope. Okay, that's good. Do I need to be talking? Nothing. No. Just you can just like put the camera here and hold the card against like the wall and just show the card and that's it, Mark. Like really simple. Yeah, maybe I'll just spread them out on the table and go from one to the other, and okay, that's a good idea. Show them the front and the back. Great idea. Yes. Yeah, and then the envelope. And okay, I'll see if I can get that done in the next week. Okay, great. Okay, that's going to be my goal. And I wanted to check with you because I'm starting to do some thinking about what other things I could have you do for me. And whether it's, I'm looking to see what it might be to send you a document. Percebam que enquanto ele tá falando, eu não tô tipo assim, super séria, super tipo, nossa, que saco, ou pensando. É tipo, eu tava até agora pouquinho ali com um sorrisinho na cara, tipo, continua, isso mesmo. De novo, gente, carisma. And say, can you format this? Can you do something? Percebam que ele falou ali, né? Ah, Bruno, eu tô vendo outras coisas pra você fazer e tudo mais. Nesse momento, ele falou, tem algumas coisas que talvez você pode formatar e tudo mais. Eu, Gente, olha a minha animação. Por quê? Não dá pro cliente falar assim, eu tenho um novo projeto pra você, eu tenho uma nova coisa pra você, e você fica assim. Gente, o cliente, ainda mais estadunidense, eles vão achar que você não quer, que você realmente não tá interessado. Então, de novo, utilizem da comunicação não verbal a favor de vocês. Olha a minha animação, é tipo, sim, Marcos, é isso que eu quero, tipo, me manda. Animação na hora de responder, na hora de confirmar, na hora de afirmar. Quer ver? Prestem bastante atenção nisso. Like that. Yep. I'm terrible at formatting. And, or maybe some deeds, property deeds that need to be slightly revised, and I can send you the original deed and then the new language, and then you have to cut and paste them all together into one document. Sounds great, Mark. Okay, so if I send you forms, like here's an example of a quitclaim deed, and we just have to do one now with this person and that person. Okay, so this is going to help me. Yeah, because I'm finally, I'm hoping, I'm kind of looking at my schedule, and it's looking like it's getting a little quieter, so it will give me, a chance to think about what it is, because I would like to come up with other things for you to do with me. Yep. So, you just have to be a little patient. I'm a little scatterbrained here, but Don't worry, Mark, really. You can take your time and see what I can... Outro ponto importante, gente. Às vezes eles vão falar alguma coisa assim, porque
porque eu tô tendo dificuldade de te pagar, ou eu tô tendo dificuldade de pagar, não tanto, né? Mas Bruni, sei lá, tô tendo dificuldade de mandar o file que eu prometi pra você, ou eu tô tendo dificuldade de criar uma conta, tipo, o cliente prometeu que ia criar uma conta pra você lá no e-mail e ele ainda não conseguiu criar. Nesse caso aqui, né, ele falou assim, eu tô tendo dificuldade, né, porque ele tá sem tempo pra criar, pra me passar novas demandas. Nesse exato momento é onde a gente reafirma, né, acolhe ele mesmo de, não, tá tudo bem, Marcos, assim, não precisa ter estresse, eu super entendo. Então reafirmem, gente, realmente deem esse suporte mental pro cliente. Os americanos, gente, tem muito essa necessidade, né, eles são mais frios, eles são mais secos nessa parte, então se a gente consegue passar um pouquinho desse acolhimento, um pouquinho dessa parte nossa mais humana, gente, o cara, assim, se apaixona, sabe? Help. I'm going to be very happy to help, and Okay. take your time. Whenever you find something, you just tell me, and I can learn and do that for you. Right. Okay. Well, I have some contracts I'm going to be working on, and they may need some reformatting, and I just really am not good at that. So stuff like that would be a great help. So let me, in the next week or so, let me see what I have, and why don't we just plan for next Thursday, same time? Next Thursday, same time. Yep, sounds great for me. Let me just check here. That's Thursday. Yeah, we'll plan the same time. 4 o'clock. Let's plan, maybe we'll do 5 o'clock. Okay. Does 5 work just as well for you? Yes, it does. It's perfect. Okay, and the only thing that may affect that is that I am, my birthday is that Saturday. Ooh. And I may just be a little, maybe a little hooky. Percebam, ele vai falar uma coisa, né? Thursday é aniversário dele, e eu vou lá e de novo reforço aquilo. Você merece, aproveita. Yeah. You deserve to take a little vacation that week, Mark. Yeah, really? Okay, well, I'm not very good. My boss is not very good about it. Isso aí, gente. Vocês viram a piadinha que ele tá fazendo comigo? Eu falei assim, você merece tirar uma vacation, Mark. Aí ele, my boss is not very good. Quem que é o boss dele? É ele mesmo. Nessas horas, gente, vocês têm que ser assim, muito experts, porque realmente, se você consegue fazer uma outra piada em cima dessa piada, é maravilhoso. Mas às vezes não dá, porque realmente a gente fica assim, mas é importante que vocês peguem esse sarcasmo, né? Essas piadinhas, os americanos têm muito disso, gente. Então pegar e falar assim, really? I'm gonna talk to him. Então, alguma coisa assim, sabe? De reforçar aquela piadinha, de entrar no humor, dar uma risadinha. Agora não dá pra gente... Eu vi vários alunos já fazendo isso. O cara faz uma piadinha, o cara fala alguma coisa e a pessoa fica assim... Imagina que disappointed, que horrível isso, gente. Você foi lá, fez uma piadinha e a pessoa não tem humor, a pessoa não... Sabe? Assim, gente, isso é primordial, tá? Muito importante. My God. I know, he never gives me time off and never gives me overtime and what? Nesse caso aqui, eu fiz de propósito, percebam que eu não tô sabendo o que responder. Eu falei assim, perfeito, não sabe o que responder? Reage. Oh my God. Oh really? Gente, essas palavras, elas são as melhores amigas de vocês. Vocês não precisam falar frases e sentenças super elaboradas. Não, mas traz emoção. Usa do não verbal. Maybe I'll just sneak out. Yes, that's a good idea. I think you deserve. Okay. You work hard. But we'll tentatively set up for that time. Okay. Okay. Great. All right. Well, that's all I got at the moment. But I'm feeling good about that, and I'll keep you posted. Perfect. So we set up for next Thursday at 4, correct? Yeah, did we do 4 or 5? Wait a minute. Now you got me wondering. No, we set up for 5. 5, okay, perfect. So I'm gonna send you the invite, and we see each other next week.
Yeah. Perfect. And stay healthy, okay? You too. Bye, Mark. Thank you. Bye-bye. Yeah, see ya. See ya. Percebam que, de novo, termina com um sorriso, termina animada, já deixa as coisas claras para a próxima semana, o que é o nosso próximo step. Mas se vocês olharem toda essa reunião, gente, a principal lição que eu quero que vocês percebam, a principal coisa é: eu não falei frases difíceis, eu não falei frases super elaboradas, mas praticamente eu falo a mesma coisa. That's amazing. Oh, really? Wow, that's great. Oh my God. Coisas muito clássicas, gente, mas que toda a minha comunicação é passada através da minha fala, através de um sorriso, através de uma expressão, através do oh. Então, treinem isso, gente, pratiquem isso, porque a comunicação não verbal de vocês é que vai fazer, assim, total diferença e que vai fazer vocês realmente conquistarem um trabalho ou serem aprovados e continuarem ali com a empresa. Guys, acho que deu pra vocês terem uma ótima ideia de como realmente funciona uma reunião com um americano, com um nativo. Percebam que não é algo de outro mundo, que não é algo assim mirabolante, que a fala é muito básica, a comunicação é muito básica, mas tudo depende da sua comunicação não verbal. Lembre, no final desse vídeo, a única lição que eu quero que você tire é: 93% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, não se apegue tanto a preciso de um inglês perfeito para começar a trabalhar, preciso ter um melhor inglês, a minha comunicação precisa ser perfeita. Não, muitas vezes você já tem o inglês que você precisa para começar. Você só precisa agora treinar um pouquinho mais da parte não verbal, da parte de soft skills, da parte de como você se porta, de carisma, de realmente acolhimento, porque é isso que faz muita diferença e faz você realmente se destacar lá no mercado lá de fora. E se você assistiu esse vídeo e percebeu assim, talvez eu tenha um inglês suficiente pra eu começar, talvez dá pra testar alguma coisa. Se você quer realmente começar no mercado do exterior, começar a trabalhar pra fora, não esquece de ir lá no meu Instagram e me mandar um direct. Fala assim: Bruni, acabei de assistir o vídeo e eu tenho interesse em começar essa carreira internacional, que eu vou te falar um pouquinho mais do nosso método POI, que é o método onde eu ensino você a conquistar uma vaga no exterior desde o início, de assim, não sabe nada, até realmente criar um perfil, fazer entrevista, todo esse passo a passo que vocês viram aqui. Então, se você quer ter esses resultados, quer começar a ganhar em dólar, não esquece de ir lá no meu Insta, tá bom? Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi útil pra você, não esquece de dar um like, comentar aqui embaixo também se você realmente entendeu, se não entendeu nada, como é que foi pra você o inglês, deu pra saber alguma coisa, deu pra ter uma ideia de como que funciona? Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber e eu te vejo no próximo vídeo. Thank you!